Muito bem. Muito boa noite, meus caros irmãos e irmãs. É sempre um prazer renovado encontrar cada um de vocês para continuar nossos estudos dessas obras magníficas psicografadas por nosso Chico através do benfeito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Lembrando só que nós estamos estudando a obra número 2 dessa magnífica obra, Os Mensageiros, e estamos já nos capítulos finais dessa maravilhosa obra. Hoje estudaremos capítulos 47 e 48. O 47 chama-se No Trabalho Ativo e o 48, Pavor da Morte, né? Onde vamos abordar questões também muito interessantes, como, aliás, toda a obra é maravilhosa, muito rica em informações, cheia de informações aos nossos espíritos, de muita utilidade às nossas vidas. Muito bem, só lembrando algumas informações dos capítulos precedentes. Lembrando que André Luiz está na casa de Dona Isabel, no Rio de Janeiro, que é a viúva de Isidoro, numa casa modesta do subúrbio do Rio de Janeiro, mas que é um ponto de apoio da colônia Nosso Lar. Ponto de apoio de quê? Do trabalho espiritual que é realizado por aquela colônia, junto aos encarnados e desencarnados no Rio de Janeiro. Ele está na companhia de seu instrutor, de nome Aniceto, e na companhia também do seu amigo Vicente, que também fora médico na última encarnação. Nessa casa de Dona Isabel, que é o encontro de vários trabalhadores do Nosso Lar, ele presenciou grandes informações, grandes trabalhos realizados, que têm sido de muita utilidade, lembrando que André Luiz e Vicente são alunos do curso dos Mensageiros do Nosso Lar, do Ministério das Comunicações do Nosso Lar. Ele está na aula prática, né? E ele já participou na casa da Dona Isabel, através do Evangelho no Lar, trazendo informações muito importantes a respeito dos bastidores do Evangelho no Lar, onde, por exemplo, foram realizados trabalhos com encarnados, no processo, encarnados através do sono, em desdobramento, um trabalho muito interessante, onde os encarnados encontram com parentes, com amigos espirituais, e por aí vai. Também foi analisado nos nossos capítulos passados, um trabalho muito importante também realizado com os desencarnados sofredores, espíritos que são muito pegados à materialidade e não conseguiram, por exemplo, desencarne, não sai de próximo da sua casa, enfim, não consegue deixar a materialidade, fica ali muito próximo, convivendo. E foi feito um trabalho com criaturas muito sofredoras nos capítulos passados, muito interessantes. E André Luiz também mostrou como, na verdade, é feito esse trabalho, como é feito o trabalho nas duas dimensões, digamos assim, da casa espírita, em que o trabalho da espiritualidade, ou seja, do plano da espiritualidade, é um trabalho muito mais vigoroso, muito mais forte, requer um trabalho muito mais árduo, é um trabalho de muito mais trabalhadores, é um trabalho muito mais difícil de ser realizado, até porque os encarnados presentes, normalmente, são pessoas de pouca vigilância do ponto de vista espiritual. Requer um trabalho muito árduo da equipe espiritual. E, por exemplo, que antes de ser realizado o trabalho, é feito um trabalho muito forte de asepsia, ou seja, de limpeza fluídica em todo o ambiente, para criar as condições para que o trabalho aconteça, para que não esteja viciado de energias deletérias que dificultam o trabalho a ser realizado. E hoje foi mostrado também que, por exemplo, no trabalho que vamos abordar nas tarefas de hoje, serão permitidos a entrada de espíritos desencarnados, sofredores, muitos deles acompanhando encarnados que vêm participar da tarefa na noite de hoje, que vêm em busca de socorro, é um trabalho de assistência, né? Que seja um socorro direto para eles. Socorro que estou falando, lembre-se que o trabalho das casas espíritas é um trabalho muito plural, né? Você encontra trabalho de passes, magnéticos, etc. Mas, no caso, em espécie, o trabalho da noite de hoje, que vai ser abordado nesses capítulos, é o trabalho mediúnico, digamos assim. Ou seja, é um trabalho em que é feito trabalho de intercessão, a questão do receituário médico. Lembramos que era muito comum antigamente, em algumas casinhas se utiliza, do trabalho de aconselhamento médico. Doutor Chico Xavier fazia muito isso em Uberaba, em Pedro Leopoldo, através do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, onde chegavam as pessoas com sofrimentos, com patologias. Muitas das vezes era estabelecido vários tratamentos, dentre os quais o receituamento
a receita que era feita pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Utilizando-se medicamentos fitoterápicos, também homeopáticos, era muito comum utilizar isso, com larga tarefa, com um trabalho muito grande que era feito por Chico Xavier. Também Eurípides Passanufo realizava tarefa semelhante na cidade de Sacramento, lá em Minas Gerais, e ele fazia um trabalho de assistência extraordinário, né? Muitas pessoas o procuravam, e muitos eram curados pela participação dele como médium curativo, né? Inclusive ele tinha uma rara mediunidade de bilocação, ou seja, ele ficava no espírito, se deslocava até um local específico, fazia tratamentos, inclusive partos à distância, e voltava. Ele, o corpo tinha essa raríssima capacidade, essa mediunidade que é rara, ele tinha, né? Mas ele usava largamente esse trabalho de assistência com o Dr. Bezerra de Menezes. Inclusive, muita gente era assistido por ele, Passanufo, inclusive um expedito chegava pelo correio, ele fazia tudo gratuitamente, não cobrava absolutamente nada. Não estou falando da consulta, não. Os remédios, inclusive, ele dava todos, né? Então, o trabalho da noite, o trabalho que vai ser focado aqui, é um trabalho mais ou menos nos mesmos moldes, certo? Onde os encarnados pedem ajuda para patologias, para doenças, problemas de ordem espiritual ou de ordem material, doenças convencionais, né? E estão dando aconselhamentos, mas também um trabalho de intercessão por outrem, alguém que está doente, uma pessoa amiga, e é muito comum a gente ver isso, né? Às vezes vai assistir uma palestra da Casa Espírita e leva o nome de uma pessoa doente, põe lá o nome no livro, né? E a gente só acha que tem um nome no livro, não tem desdobramento, tem, não. Vou mostrar exatamente como é que é feito isso. É todo um trabalho em que os espíritos se desdobram e vão até onde estão o doente e verifica a situação deles, etc., para poder o trabalho do receituário acontecer. Então, veja quanta tarefa importante. E veja também o trabalho, os trabalhadores materiais, às vezes são poucos, mas os trabalhadores espirituais são muitos, né? Também no capítulo passado a gente viu que o doutrinador, ou seja, o doutrinador é aquela figura onde tem um trabalho da sala mediúnica, é aquele na hipótese de um espírito da comunicação através do médium, cabe ao doutrinador fazer o trabalho de conversação com o espírito. Chama de doutrinar porque ele vai conversar, às vezes são espíritos revoltados, e será feito um trabalho de muito amor, de muita renúncia, etc. E o senhor Bentes é esse doutrinador responsável por essa tarefa. E André Luiz, no capítulo passado, mostrou que dentre os 35 pessoas encarnadas que se encontravam presentes na casa de Dona Isabel, um deles, denominado de Dr. Fidelis, veio cheio de questionamentos a respeito da doutrina espírita, né? Falando que era uma doutrina, que havia muitos questionamentos, de que havia muito embustes na figura dos médios, etc, etc, etc. Ele achava que havia muita que a doutrina estava viciada de pessoas que se utilizavam da doutrina, da mediunidade, etc. E houve um debate muito interessante que não um debate, foi esses argumentos que foram postos de todos ouvidos, não presentes, encarnados e desencarnados. O senhor Bentes, inspirado por um benfeitor que se encontrava no local, deu explicações muito importantes, mostrando que não, que a doutrina espírita é pura, é divina, está baseada absolutamente no Evangelho de Jesus, e se havia algum desvio de conduta de algum médium, era fruto, porque o médium é um ser humano imperfeito, e cada um responde pelos seus atos. Mas a doutrina é pura, provém da espiritualidade superior, a codificação kardeciana foi feita com muito critério por Kardec, pelo método kardeciano muito rigoroso, né? Que ela é pura e a gente precisa compreender que, para, na verdade, alçar voos no aspecto do nosso processo evolutivo, precisamos renovar-nos espiritualmente. Porque o doutor Fidel dizia, poxa, mas como é que pode? Eu estudo muito, frequento as casas espíritas, e não percebi uma comunicação direta, como se a gente fosse na casa espírita e as coisas acontecem automaticamente, como se fosse uma mercearia comprar um pacote de açúcar. A coisa não funciona assim. Nós sabemos que para que as comunicações aconteçam, a gente tem o mérito da comunicação, há uma série de requisitos para tal, né? É o merecimento,
é o que é mais necessário, há todo um crivo da espiritualidade que coordena o trabalho, né? Então, tudo isso foi abordado nesses capítulos passados, muito rica em informação. Dito isso, vamos então começar no capítulo 47, denominado No Trabalho Ativo, tá bom? Muito bem. A interpretação de Bentes, que é exatamente o senhor Bentes era o doutrinador, que foi questionado pelo senhor Fidelis, antes do trabalho mediúnico de Dona Isabel, que deu aso a essas explicações, esses questionamentos de Dr. Fidelis. E o senhor Bentes trouxe informações muito ricas, que André Luiz traz para aqui o livro, porque tem informações muito importantes a respeito de como é o nosso comportamento, nós que temos acesso a essa doutrina bendita, trazida pela espiritualidade superior, muitas das vezes não usufruímos, não mergulhamos nos ensinos trazidos por Jesus há 2000 anos, afinal de contas, a doutrina espírita nada mais é que o evangelho redivivo de Jesus, puro na sua essência, desde o início, né? Porque ele é de uma essencialidade muito grande para o processo de renovação de cada um de nós. E eles iam para o Dr. Bentes falava para o Dr. Fidelis, olha, para a gente ter acesso às comunicações, para a gente ter mérito de adentrar as excelsitudes espirituais, pressupõe a renovação de cada um de nós, pressupõe o processo de reforma íntima de cada um de nós. Não é possível colher sem plantar, né? Dizia ele em outras palavras. Então, foi muito importante essas questões, porque traz para a gente também uma série de informações, né? Que às vezes a gente só vê de relance, não aprofunda os conceitos da doutrina espírita e não absorve e não vivencia isso, né? Então, continuo dizendo, a interpretação de Bentes, desses questionamentos de Fidelis, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Está dizendo, então, que todo aquele debate que aconteceu, etc., o senhor Bentes, o doutrinador, foram inspirados por um nobre emissário divino, um espírito de uma certa envergadura espiritual, que estava no local, e todas essas conceituações e explicações dadas por senhor Bentes, inspirado por esse benfeitor, foi muito importante para a gama de cerca de 200 entidades necessitadas que se encontravam no local. Veja só, eles recepcionaram muito bem essas informações todas. E aí a gente até compreende, porque a observação desses conhecimentos é muito mais fácil ser feito pelas entidades desencarnadas, pela própria assistência espiritual que está sendo colocada, porque nós encarnados, pela toda a influenciação que temos do meio, pelas dificuldades da própria carne, as inquietações que cada um de nós temos, é muito mais complicado de absorver essas informações todas. E as criaturas desencarnadas que são trazidas normalmente por benfeitores, orientadores, etc., e a própria necessidade deles de ouvir e compreender essas informações é maior. Estou dizendo que essas explicações trazidas por senhor Bentes foram muito bem observadas no círculo dos desencarnados. Entretanto, dizer, na esfera dos encarnados, dos 35 que se encontravam na plateia, da humilde casa de Dona Isabel, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia, ou seja, os encarnados não conseguiam, digamos assim, alcançar as explicações, alcançar o nível de orientação que era passado por senhor Bentes, que era só o intermediário dessa entidade sublime, espiritual, que se encontrava no local. Pela multiplicidade de dificuldades, né? Normalmente, as criaturas que buscam as casas espíritas, nós entendemos que as casas espíritas são uma espécie de um hospital espiritual, normalmente se vai pela dor, raramente se vai pelo amor, né? Normalmente se vai numa situação de fragilidade e por uma série de questões outras, e chega numa situação fragilizada que nem sempre se chega muito, digamos assim, não há uma certa receptividade às informações que são postas, pela dificuldade muita, né? Então, olha, nas esferas encarnadas, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia, ou seja, eles que estavam ali não estavam harmonizados, cada um com seus problemas, etc., e não se ligavam muito o que estava sendo colocado no ambiente. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. Então, ele está dizendo que os encarnados presentes
estavam soltos, pensando em coisas diferentes, não estavam ligados, não estava sendo posto no ambiente, que é muito importante a gente compreender isso. A casa espírita é um hospital espiritual. Ao se chegar na casa espírita, a gente tem que entrar em sintonia, tentar se acalmar, se harmonizar, para poder criar sintonia com as entidades que eles se encontram, com o propósito de receber os benefícios, de aprender, enfim. É muito importante. Se a gente chega em desequilíbrio total, não será possível receber boa parte daquilo que fomos buscar, que é paz, compreensão, entendimento, mesmo os benefícios, porque estamos desconectados, estamos em desarmonia com o que está sendo postulado. Muito bem. A expectativa ansiosa, diz o André Luiz, dos presentes encarnados perturbava a corrente vibratória. Veja só, para que aconteça um trabalho espiritual na casa, é preciso criar todas as condições, toda uma psicosfera capaz de que o atendimento e as entidades venerandas consigam trazer os ensinamentos, trazer a assistência, o trabalho. Se há perturbação no ambiente, cria toda uma dificuldade. Por exemplo, alguém que vai lá que precisa receber uma intuição ou uma assistência da espiritualidade. Se cria todo um ambiente de conturbação do ambiente, de perturbação, de desarmonia, fica difícil esse trabalho se realizar a contento, né? Então, dizer, de quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que era o senhor Bentes, que parecia perder, entre aspas, o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Então, é muito interessante entender isso, gente. Às vezes, isso acontece. Quem é acostumado a dar palestras ou fazer uma fala espiritual sabe como isso acontece. Quando o ambiente é bastante conturbado e a presença de entidades em desequilíbrio, às vezes afeta o raciocínio que está sendo posto pelo palestrante, por exemplo. Acontece isso. Já aconteceu comigo, inclusive. Acontece. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está recebendo da espiritualidade amiga, das entidades responsáveis pela tarefa, intuições, né? Intuições que nos chegam, informações de como dirigir a fala. E os sentimentos em desarmonia e em desequilíbrio criam uma barreira para que essas informações aconteçam. Há uma desarmonia, um desequilíbrio. Então, dizendo que esse desequilíbrio afetava tanto o trabalho mediúnico de Dona Isabel, que precisa ter sintonia com a equipe espiritual para que flua bem o trabalho dela. Lembra bem, o trabalho de Dona Isabel seria o quê? Do receituário, de aconselhamentos, de uma eventual incorporação. Tudo as energias perturbadas criam dificuldades para que a mediunidade funcione de forma adequada. Toda interferência afeta. É como você pegar, por exemplo, uma emissora de rádio, as interferências dificultam na transmissão. Eu sei que digamos assim, é uma comparação tanto quanto grosseira, mas só para ter uma compreensão disso, que as interferências infelizes espirituais também afetam o trabalho de quem é portador. O que é o médio, afinal de contas? Ele é intermediário, né? Ele é apenas o telefone que toca. E se, na verdade, houver desarmonia, dificulta que essa comunicação aconteça a contento. Mas também, nos diz André Luiz, dificultava o próprio raciocínio que estava sendo elaborado pela essa entidade veneranda para o senhor Bentes, para ele argumentar e trazer consolo aos presentes e educação estavam presentes. Né? Veja como interfere a desarmonia. É importante essas informações para que a gente aprenda a se comportar num ambiente desta natureza, né? Contribuindo, colaborando com a espiritualidade para que o trabalho aconteça a contento. Ou seja, tem muitas entidades necessitadas que vão naquele dia em busca de assistência. E, às vezes, a assistência pode não acontecer como programada em função desse desequilíbrio que o nosso pensamento em desarmonia pode criar. Né? Muito bem. Continuo dizendo, colaboradores ativos, está falando de colaboradores espirituais, né? Restabeleciam o ritmo quando possível. Ou seja, então, sempre que
Ele está dizendo que havia sempre uma interferência da equipe espiritual que trabalhava nos bastidores da reunião, visando minimizar os efeitos deletérios do desequilíbrio dos presentes. Veja que coisa. Ou seja, o trabalho da equipe espiritual é muito mais, um trabalho muito grande em relação ao trabalho material dos presentes. A equipe é muito grande por essa razão. Então, tinha uma equipe na sala, uma equipe onde estava desenvolvendo o trabalho, só tentando interferir para que essas interferências não atrapalhassem tanto o trabalho do treinador, mas também da médium. Veja que coisa impressionante, né? Então, colaboradores ativos espirituais restabeleciam o ritmo, se interferiam para que, na verdade, essas energias deletérias perturbassem, quando possível, mas às vezes não era possível. O raciocínio cortado, às vezes, dificultava, atrapalhava mesmo o raciocínio, ou mesmo interferia na faculdade mediúnica de Dona Isabel. Muito bem. Continua dizendo, reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia, ou seja, o desequilíbrio era muito grande, alguns mais, alguns menos, dizia ele, né? A mente, sim, mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade, ou seja, as pessoas que não têm uma leitura mais acurada da doutrina, mas ainda que não têm compreensão dos as dificuldades que criam esse desequilíbrio. Então, dizendo que os novatos, os nobres espíritas, que não estudam, que vão só lá ouvir uma palestra aqui e acolá, que não tem a preocupação com a vigilância, com o horário vigiar, nem no horário de uma palestra ou de um trabalho mediúnico, esses criam mais dificuldades ainda. Segundo eles, esses que mais atrapalhavam a história, atrapalhavam o trabalho, diz ele. A mente dessas criaturas, eles vagavam muito longe dos comentários edificantes. Ou seja, o que estava sendo dito entrava num vídeo, saía à noite, o camarada continuava nas frivolidades da vida, do dia a dia, tarará, longe do que estava acontecendo ali. E todas essas preocupações, etc., preocupações outras fora do que estava acontecendo lá dentro, e o desejo de ajudar, vou te dizer, você vai para uma casa espírita, num trabalho de assistência, você vai para um hospital. Tudo que for feito para desarmonizar o trabalho que está acontecendo lá dentro vai criar dificuldades para o trabalho acontece. Muito bem. Viam-se-lhes distintamente as imagens, as mentes deles, voltando, a mente lhes desculpa, a mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Via-se-lhes, ou seja, eles, André Luiz, via-se-lhes, nessa criatura, distintamente, as imagens mentais. Significa isso, gente? Está dizendo o seguinte, lembra que quando André Luiz saiu lá do centro de mensageiros, ele e Vicente, foi aumentada a capacidade de percepção deles? O que quer dizer com isso? Que via-se-lhes, eles entravam na tela mental daqueles espíritos encarnados e conseguiam ver os pensamentos deles. Somente da percepção. Quando ele via-se-lhe imagens mentais, ou seja, ele tinha noção do que estava pensando, era só olhar para a mente deles e ler o que estava acontecendo e ver. Ele tinha essa capacidade de olhar no espelho da tela mental e ver o que estava pensando, né? É a percepção. Por isso que foi tão importante o aumento da percepção antes deles virem essa aula prática na Terra, porque através dessa percepção, quando ele viu, possibilitou ver muitas coisas, como, por exemplo, o desdobramento da prece de Ismael, lá quando foi feito lá em Campo da Paz, em Campo da Paz, né? Ou analisar aquela senhora, Ana, se você lembrar, daquelas criaturas que dormiu lá em Campo da Paz, ela entrou na mente dela e viu o quadro horrendo que ela tinha, o crime que ela tinha cometido, enfim. Então, você está dizendo, essas imagens mentais é porque ele conseguia perceber através, vendo a tela mental dela. Muito bem. Alguns se prendiam, ele está fazendo ainda aqui o diagnóstico dos presentes encarnados. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Ora, é que eu estou dizendo, as pessoas que vão, muitas dessas pessoas que vão à casa espírita, é como se fosse a mercearia comprar um quilo de açúcar. Acha, já para me dar um quilo de açúcar e volta. Não é assim, gente. Você, quando vai à casa espírita, pedir ajuda para você ou para outrem, todo um trabalho é feito pela equipe espiritual. E não pode ser assim, pá, chegou,
Muitas pessoas se impacientam, chega lá, está pronta a receita e volta. Está lá e o tratamento está feito. Não é assim, é todo um trabalho de desdobramento da equipe espiritual. Pode dizer, quando se chega na casa espírita que coloca o nomezinho lá de alguém que está doente, para que essa providência aconteça, é preciso todo um trabalho de deslocamento. Então, o espírito faz isso, a equipe vai lá, verifica a situação dessa criatura, em que situação está, qual é a necessidade, e volta e fala para o receitista, para passar para médium. Não é uma coisa assim, muito singela. É todo um trabalho que é feito. Eu não posso ser assim, chegar, ter pufo, não funciona assim. Como chega no médico, qual é o problema da receita e volta? Não é assim. É todo para ver se qual as repercussões kármicas daquela doença, se a pessoa precisa, é uma necessidade de continuar com aquela doença, se está na hora de atenuar, se não está. Todo esse mérito é feito num trabalho que é levantado pela espiritualidade. E às vezes a pessoa não compreende, acha que quer tudo a pronta e a hora, como se fosse fácil fazer assim. Muito bem. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar esclarecimentos novos, considerou discreto. Lembrando que Aniceto é o instrutor dele, André Luiz Vicente. Muitos estudiosos do espiritismo, disse Aniceto, se preocupam com o problema da concentração na casa espírita, né? Em trabalho de natureza espiritual, disse Aniceto. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, diz Aniceto. Os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades desta ordem. Entretanto, diz Aniceto, quem diz concentrar, ou seja, quem diz concentrar, que vale concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Quando você chega na casa espírita, que você fala que vai concentrar, o que significa concentrar? Significa que você vai acalmar-se por dentro, significa que você vai tentar harmonizar-se por dentro. Significa que se você está harmonizado, você vai entrar em contato com as entidades ou com os sentimentos de equilíbrio, de harmonia, com os outros que estão reinantes na casa, com outros sentimentos congregantes. Você vai criar ligações, sintonias com outros sentimentos. Congregar significa agregar. Então, se você vai concentrar, você pode concentrar. Se você não tem qualidade de pensamento, se você está em desequilíbrio, você chega na casa espírita, sem toda uma preparação, com a mente aturdida, cheia de problemas do dia, com confusões e conflitos, você vai congregar com o quê? Não vai congregar com nada, você não tem conexão com nada. Só é possível concentrar e ter uma concentração em harmonia se você está em paz, se você está em equilíbrio. Não é possível, por exemplo, você fazer um processo de concentração. Vê se uma pessoa em desequilíbrio consegue fazer, por exemplo, uma meditação. Não tem como fazer meditação. Porque o que significa meditação? Você acalmar a sua mente, se harmonizar. Se a pessoa está com a mente em guerra, complicada, em confusão, etc., não consegue congregar, não consegue sintonizar, harmonizar-se com essas energias que se busca para se acalmar. É isso que quer dizer, né? Ora, diz ele, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe diz respeito, ou seja, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? São as pessoas que têm compreensão, mas não praticam absolutamente nada daquilo que falam, né? Fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante da teimosia, da observância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Ou seja, está dizendo isso. Se, na verdade, a pessoa chega na hora de concentrar, se eu, na verdade, sou uma criatura leviana, vivo cometendo os erros deliberados, se eu dou conselho só para os outros e não pratico, o que é que, na verdade, eu vou conseguir congregar se eu estou em absoluta desarmonia com todos, né? Minha mente está em parafuso, então não vou conseguir harmonizar com nada. É isso que ele está dizendo. Não haverá qualidade dessa concentração. Eu não conseguirei ter sintonia com entidades do bem, porque a minha sintonia está muito baixa. Eu não consigo elevar a minha faixa vibracional, né? Porque os meus sentimentos, meus pensamentos, meus projetos, meus planos são de desarmonia e desequilíbrio, né? Muito bem. Então, diz ele, quando ele dizendo, boa concentração exige vida reta.
as pessoas de vida reta é fácil. Chega naqueles monges do Tibete, os caras passam horas e mais horas meditando, porque estão em paz, tranquilos, em harmonia. Eles estão em outro patamar de compreensão, estão numa faixa vibracional mais elevada, porque a vida deles é em equilíbrio, em oração, em contemplação da natureza, na prática da caridade, do bem. Então, a sintonia deles está elevada, então é mais fácil. Então, de boa sintonia, boa concentração, exige vida reta, diz ele. Para que os nossos pensamentos se congreguem, se juntem, se unam uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, diz ele, é indispensável, não é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Aí eu botei aqui a observação, uma mágica, e é fato, não tem como você, de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos. Não, uma mágica, como se fosse mágica, de repente eu vou me sintonizar com as entidades veneranas, se eu não tenho toda uma preparação. Não é isso, não exige. É mais ou menos o que queria o senhor Fideli lá naquele debate anterior. Ele queria, de repente, estar em harmonia com as entidades espirituais relevantes, receber mensagens maravilhosas, mas não buscava se renovar, não buscava se transformar, buscava se fazer só em forma íntima. É a mesma coisa. As criaturas que normalmente buscam as instituições espíritas, se você não chega lá e não se prepara, não se harmoniza, não se equilibra, certamente não vai galgar ter a sintonia com as entidades mais elevadas. Está explicando isso. Muito bem. A atitude íntima, diz ele, de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas, né? Não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, diz ele. Tão só porque estes se entregam apenas alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Ou seja, aí eu tenho a observação, dá-se o que tem, é isso mesmo, não tem como te exigir além do que você pode dar. Ninguém pode dar o que não tem, né? Ninguém pode exigir a angelitude de quem está no estado de brutalidade. Não tem como. A gente tem que ter essas compreensões, né? Então, por que essas observações que a André Luiz está colocando aqui? Para a gente ter mesmo, é uma questão de educação. Lembrando que essa obra se dirige a nós. Procura nos educar. Sempre que a gente vai a uma instituição espírita ou instituição outra religiosa, ou leva alguém, é importante que se peça para fazer a prece, para se acalmar, que se ligue, que esqueça os problemas lá de fora. Essa orientação toda é boa, importante, para criar as condições para que o trabalho aconteça. Não só que o benefício que você vai buscar se encontre, o aconselhamento, etc., etc., ou mesmo o receituamento, etc., ou também que ajudar a que aqueles outros que estão lá sejam socorridos e assistidos. Né? Muito bem. Reparei com mais atenção, diz André Luiz, os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, ou seja, desencarnados, tornar-se impossível qualquer proveito concreto. Então, está dizendo aí, eu volto a dizer, a contribuição das entidades espirituais são fundamentais para o sucesso do trabalho realizado nas instituições espíritas. Se fôssemos depender apenas dos encarnados, possivelmente ou quase nada aconteceria. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos nós temos uma incompreensão de que precisamos nos renovar, nos transformar, e nós temos incompreensão, inclusive nós, espíritos, do nosso próprio comportamento diante da instituição religiosa, comportamento diante de uma casa espírita, que para que, na verdade, você ajude ao trabalho de assistência, é preciso estar em equilíbrio. Imagine alguns que já participaram aqui, acredito que já participaram de uma sala mediúnica, por exemplo, em que a necessidade de você estar ali congregado. Se você está lá pensando em coisas diferentes, em coisas desequilibradas, vai atrapalhar o trabalho de concentração. É a mesma ideia aqui. Então, é importante que, às vezes, nós doamos energia, nós doamos fluidos, nós somos médios de sustentação, não atuamos diretamente, não somos doutrinadores, nem médios, não damos vazão à incorporação, mas ajudamos. Então, vamos mostrar aqui, inclusive, todos que vão na casa espírita ajudam. Por isso a importância de vigiarmos e orarmos em qualquer lugar, como diz Jesus, mas especialmente no trabalho da casa espírita, é muito importante no trabalho, especialmente no trabalho onde a mediunidade vai ser trabalhada. O trabalho mediúnico é muito importante. Isidoro, diz ele, e os amigos devotados ao trabalho com a dor, lembrando que Isidoro é o esposo de Dona Isabel, a viúva, proprietária da casa. Isidoro é desencarnado,
mas ajuda, é quem ajuda a dirigir essa casa, que eles foram preparados adredemente em nosso lar antes de encarnar, para exatamente fundar esse ponto de apoio do nosso lar no Rio de Janeiro. Então, ele desencarna e continua lá na companhia de Dona Isabel, normalmente os espíritos desencarnados, que têm um certo equilíbrio espiritual, um certo conhecimento, eles vão para as escolas espirituais, vão trabalhar. Mas ele ficou lá, ligado à Terra, porque ele tinha uma missão lá, junto com Dona Isabel, de coordenar esse ponto de apoio de nosso lar na cidade do Rio de Janeiro. Então, Isidoro e os outros amigos devotados ao trabalho com ardor, despertando, olha que informação interessante, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Olha só que informação interessante. Lembremos, gente, tinha 200 entidades infelizes sofredoras ali. E essas entidades infelizes sofredoras emanam um sentimento de desarmonia e desequilíbrio. É lógico, né? Lembra que, inclusive, boa parte dessas entidades infelizes vieram acompanhando os 35 encarnados, que tinham sintonia com eles. Eram o quê? Obsessores, vampiros e por aí vai. Entidades que vampirizam essas criaturas infelizes, entidades desarmoniosas. Então, olha o trabalho, como é amplo o trabalho da espiritualidade na casa espírita. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, com afinco, para despertar o dorminhoco. Essa cena já viu muitas vezes a casa espírita, como ela chega lá e dorme, chega a baba. Eu vi vários caras assistindo a palestra, dormindo, chega a baba, é impressionante. Né? Despertando o dorminhoco e reajustando o pensamento dos vigilantes. O cara está lá pensando em coisas desequilibradas, etc. As entidades espirituais estão lá ajudando ele a voltar ao seu pensamento. Para quê? O despertar do dorminhocos, para que possam contribuir e ajustando o pensamento, para neutralizar as influências desarmoniosas das entidades infelizes que estão ali dentro. Olha que trabalho difícil, né? Ou seja, para que, na verdade, o trabalho aconteça a contento, o trabalho mediúnico, há uma necessidade muito grande de interferência na espiritualidade, do contrário, não aconteceria nada. Vamos estudar o livro seguinte, que é esse livro aqui, Missionário da Luz, onde a gente vai trabalhar com mais vagar esses bastidores da casa espírita, mostrar como é que funciona isso tudo, como é difícil o trabalho a ser realizado, né? Muitas pessoas acham que o trabalho de Chico fazia era uma coisa simples. Não, para que aquele trabalho de Chico acontecesse, foi preciso trabalhado muito a mediunidade dele por muitos anos, ele tem a companhia de entidades espirituais magníficas, comandada por Emmanuel, que era uma equipe imensa, gigante, para que o trabalho acontecesse. E muitos trabalhadores preparados para aquela tarefa. Mas é muito difícil acontecer. Por isso que o trabalho conciliar com Chico não acontece em qualquer lugar. Não, é difícil acontecer. Ou seja, os médios atingiram um nível de excelência, de trabalho e compromisso, e uma equipe muito boa, para que o trabalho de cura aconteça, para que o trabalho de comunicação entre os dois planos aconteça. As milhares de comunicações chegavam através de Chico, as consolações, né, um enxugar de lágrimas, que é um trabalho belíssimo, é muito difícil de ser feito. Está mostrando aqui, um mero trabalho de receitas. Para acontecer, haveria uma necessidade de interferência imensa da espiritualidade. Imagina um trabalho complicado como aquele. Imagina um trabalho de materialização de espíritos, por exemplo, a dificuldade que é você manipular ectoplasma, precisa de uma vigilância imensa da espiritualidade. Então, é muito complexo o trabalho da espiritualidade. Então, essas obras da luz trazem-nos essas informações para quê? Para que a gente consiga se educar para participar, inclusive, dar o nosso contributo ao trabalho espiritual. Então, está dizendo que os dorminhocos eram acordados pela espiritualidade. E os que estavam com pensamento desarmonioso eram reajustados. A espiritualidade tentava induzir eles a pensar diferente para neutralizar as influências nocivas, que essas influências nocivas atrapalham profundamente o trabalho da médium e também do doutrinador. Pessoal, muito bem. Eu reconheci, diz André Luiz, que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Ou seja, por quê? Porque os desencarnados eles recebiam muito mais fluidez. Tudo está sendo dito ali. Já os encarnados, com seus pensamentos, desarmonia, desequilíbrios, problemas do dia a dia, tinham uma dificuldade de recepcionar essas informações todas. Até porque, pelas próprias barreiras da própria carne, né? Aqui que são vigilantes, as dificuldades são maiores de compreender. Muito bem. No grupo deste de desencarnados, não havia um só
que não recebesse consolações diretas e sublimes, e sublime conforto. Aí eu botei aqui essa observação, demonstra muito claramente o perfil dos habitantes da Terra, e é fácil. Por que, na verdade, essas instituições, essas criaturas que estão... Ele fez questão de mostrar que tinha 35 encarnados, todos eles dispersos, cada um com seus problemas. Que, gente, que natureza de planeta somos nós? Está lá descrito no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos um planeta de expiações e provas. Então, o perfil das criaturas que desencarnam, que encarnam na Terra, nós, somos de criaturas que estamos aqui ou em provas ou expiações. Expiações porque cometemos graves erros no passado, crimes, etc, etc. E vimos aqui purgar, pagar por isso. Por isso tantas dores, tantos sofrimentos, etc, 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 etc. Ou seja, somos criaturas profundamente endividadas. Isso são as expiações. E as provas, só quem passa por prova é que precisa aprender, não é não? Então, nós somos colocados a provas difíceis, junto a parentes difíceis, para treinar a paciência, o amor, a fraternidade, o equilíbrio, etc, etc. Essa é a natureza, esse é o perfil dos espíritos encarnados na Terra. Por isso, ele fez questão de mostrar que a turma que estava lá, que é 65, tudo pensando diferente, cada um pensando, não tinha equilíbrio, porque são criaturas doentes. Eu gosto muito da passagem do Evangelho, que fala da natureza da Terra, que diz, olha, imagine que, numa cidade, nós temos os bairros de dificuldade, nós temos os hospícios, nós temos os hospitais, nós temos os presídios, né? E a Terra é um misto disso tudo. A Terra é um misto disso tudo, porque as criaturas são doentes da alma, né? Isso, olha, o doente, quando só tem alta, quando melhora. Ou seja, quando a gente vem aprender o que aprendeu, retorna. Ou aquele que cumpre a pena no hospital, cumpre a pena no presídio, também depois que cumpre a pena é que volta. Por isso que ele até explica. É um equívoco a gente achar que, por exemplo, quando morre alguém, uma pessoa, um espírito infeliz, desarmoniza, equilíbrio, já podia ter morrido. Quando morre alguém de bem, dizer, devia ter morrido alguém mal. Isso, olha, opa, pensem, porque se essa criatura está aqui e comete tantos erros, ele talvez nem tenha começado ainda o seu processo de renovação e transformação. Querer que ele volte para o mundo espiritual seria pouca caridade. Aquele outro que é um espírito do bem já cumpriu a missão dele, voltar para casa é natural, né? O estranho é você dar alta a alguém que está doente, sério, quando está no hospital. Você dá alta a alguém doente e ficar no hospital alguém que está são, que está curado. Ou você livrar da cadeia, alguém que está com a pena para cumprir, né? E deixar preso aquele que quer cumprir a pena. Não seria justo. Deus não faria isso nunca. Então, os bons vieram cumprir sua missão e estão de volta. Então, é importante ter essa compreensão. Então, ter que a gente, esse perfil que ele mostra das criaturas, dos 35 que estão lá dispersos, é o perfil nós, da Terra. São criaturas ainda profundamente endividadas, em desequilíbrio, estamos em nossa luta. Ele enaltece isso para a gente aprender isso, ter essas compreensões. Bom, fim na interpretação de Bentes, aquela discussão entre Bentes e, na verdade, o Dr. Fidelis, né? Pouco antes de se entregar a Dona Isabel, a média de começar o trabalho, efetivamente, ao receituário, né? O receituário de aconselhamentos médicos, ou de receita médica, etc. Observei que uma senhora desencarnada se aproximava de Isidoro pedindo, emocionada. E aí é importante também que tenha essa compreensão, gente. Olha, quando você chega na casa espírita e coloca o nome de alguém lá, pedindo assistência, pedindo uma prece, etc., também as entidades espirituais buscam essas reuniões mediúnicas para elas pedirem intercessão por outrem, para o encarnado, para o desencarnado, etc, etc. É o caso aqui dessa senhora. Uma senhora desencarnada vai até... Lembra que a equipe que ele falou, a equipe que estava na Dona Isabel, eram quatro espíritos que coordenavam o trabalho de atendimento, de atender ou não os pedidos que estavam sendo postos lá, ver a viabilidade de atender, mas tinha 40 outros espíritos que ajudavam eles. Por exemplo, chega lá alguém na casa espírita, pede uma prece para mim, que eu estou com um problema de saúde, por exemplo. Então, essa triagem é feita por esses 40 espíritos, que se desloca até onde você está, procurar saber a situação, para ver seu quadro, para ver qual é a minha necessidade real. Porque muitas vezes a gente pede, e às vezes o que a gente pede, pode, ao invés de fazer o bem, fazer o mal. Vamos ver caso aqui.
por exemplo. Né? Então, veja com que trabalho hercúleo. Né? Então, ele aqui, ele está explicando que uma senhora desencarnada se aproxima de Isidoro, que era o coordenador, que era um dos que estava coordenando o trabalho no salão, pedindo emocionada. Se é possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião, ou seja, ela buscou, ela desencarnada pediu a Isidoro para conversar com um dos 4 coordenadores espirituais para ver a viabilidade e a possibilidade, né, dela se comunicar com a filha que estava presente ali. Agora, é interessante eles comunicar isso. Não só aqueles que estavam, aqueles nomes dos encarnados, que o encarnado chega lá e põe o nome de alguém para assistência, mas também os desencarnados que estão lá, que vão pedir intercessão por alguém, é feita a triagem com antecedência, para poder nortear o trabalho dos 4 que estão ajudando a dona Isabel. Olha que informação interessante. Pessoal, então ele fez pedido. Muito bem. O que vai acontecer? Estou certa, diz a senhora desencarnada, de que, com a permissão devida de quem? Dos 4 espíritos que estão lá na triagem, né? Nossa Isabel, que é a médium, me atenderá à angústia interna. Eu vou ter que ir em intercessão. No caso, ela não estava pedindo para ela estava pedindo, ela desencarnar, estava pedindo para interceder pela filha que estava passando por uma dificuldade, por um problema. A intercessão de uma desencarnada para a encarnada. Também tem intercessão de alguém encarnado lá presente para si próprio e para outrem. Isso é perfeitamente possível. Muito bem. O interpelado, no caso Isidoro, mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, dentre aqueles 4, né, que se colocava entre a médium e o doutrinador, veja que coisa interessante. O doutrinador é aquele que conversa com o espírito que incorpora, na médium. Mas entre um e outro tem o coordenador espiritual da reunião do trabalho. Veja quanto trabalho é feito pela espiritualidade numa tarefa como essa. Tem alguém que coordena o trabalho. Tem alguém que chega solicitando, é passar por todo um crivo para saber. Por que para saber? Porque muitas vezes alguma coisa que a gente pede, às vezes de beneficiar, vai prejudicar. E quem vai pedir vai com o propósito de ajudar, mas ela não tem a noção, às vezes vai numa situação de desespero tão grande, de angústia, que ela não tem a compreensão de que, às vezes, aquela atuação, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Mas a equipe avaliará tudo isso. Então, certamente, essa senhorinha, esse espírito, chegou e disse, olha, eu vou pedir isso. Quando chegou, eu vou pedir para que, na verdade, a minha filha, para combinar com a minha filha. E certamente esse levantamento prévio foi feito, para poder a equipe tomar a decisão dela incorporar ou não em Dona Isabel. Olha que coisa interessante. Vou ter essa observação para entender isso. Muito bem. Veja só. O instrutor mostrou em tal. O instrutor tal. Aqui. Minha irmã disse, então, Anicete. Sim, veio trazer a resposta logo constrangido, com grande surpresa para mim. Ela pediu para incorporar, a Anicete falou com o coordenador do trabalho, dos 4, e veio trazer a resposta. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo, que é o coordenador espiritual do trabalho, não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filhinha ainda não está em condições de receber essa benção. Aí vou ter aqui informação levantada pela triagem. Ou seja, se esse trabalho não fosse feito previamente, como é que, de repente, eles iam ter essa informação para colocar? Então, isso tudo é feito previamente. Certamente ela deve ter ido, olha, eu vou pedir para que, na verdade, a possibilidade de eu incorporar e tal, e certamente esse trabalho, essa visita prévia foi feita à filha dela para saber se era útil ou não para a filha dela e para ela própria, a mãezinha. Deu para entender, gente? Como é um trabalho complexo, não é uma coisa muito singela, as pessoas acham que é assim, instalar de dedo, não. Ele está deixando claro que todo um trabalho de triagem prévia é feito para verificar se é viável, se é útil, se não é útil, para ver o que é melhor. Porque Deus sabe o que é melhor. E todo esse trabalho é feito pela espiritualidade. Então, veja que trabalho complicado que é feito. Muito bem. Então, aí ele vai agora explicar por que não era útil a ela se comunicar naquele momento. Isso é, ela, ou seja, a filhinha da senhora desencarnada, tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo. Do exemplo de quem? Da senhora encarnada, desencarnada.
ela que foi a mãezinha, que deu testemunho de grande mãe, que deu exemplos, que deu amor, que deu muitos ensinamentos, mas ó, ela tem necessidade de testemunhar, ela tem necessidade de vivenciar, ela tem necessidade de aprender, colocar em prática aquilo que a senhora aprendeu, ensinou. Ela precisa exercitar isso, ela precisa aprender, ela precisa lutar, ela precisa abrir seus horizontes, né? Precisa caminhar com os próprios pés. Né? Ela precisa aprender, e o aprendizado é esse mesmo, cai, levanta, faz parte do processo. Né? Então, ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu no seu exemplo, no mundo, e precisa permanecer no campo da oportunidade. Afinal de contas, o que é encarnação senão a oportunidade de aprender? A gente encarna, porque para a gente aprender é a escola da vida, a gente se matricula para aprender coisas que a gente não conseguiu ainda assimilar, vivenciar, e às vezes a dor é muito útil nesse processo de aprendizado. Sempre depois de uma grande dor, a gente aprende tantas coisas, não é? A gente que não zela muito pela saúde, depois de uma dor, começa a ter mais cuidado com a saúde. A gente que não cuida muito do nosso papai e nossa mamãe, quando o papai e a mamãe estão doentes, a gente diz, puxa vida, eu tenho uma mãe tão zelosa, tão carinhosa, tão amorosa, eu não dou valor, mas agora eu vou dar mais, que eu corro de perder. Não é assim? A história que a dor ensina a gemer, isso é fato, não é? Muito bem. Permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Ou seja, olha só, se a senhora agora incorpora para dizer o que tem que fazer, ela fica muito dependente da senhora, que a senhora volte para falar. Não, ela precisa aprender a caminhar seus próprios pés, ela precisa se esforçar, ela precisa correr atrás do que deseja, ela precisa de largar as suas possibilidades e precisa, o sofrimento faz parte do processo também. Não, o processo de mudança não é indolor, não, é complicado mesmo. Né? Essa é a grande verdade. Não tem como a gente fazer um omelete sem quebrar os ovos. A vida é dura mesmo, é dolorosa, é difícil. E o processo não é indolor. Em outras palavras, quero dizer. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Ou seja, a senhora ficou meio constrangida. Entretanto, Anicete foi explicar por quê. Não somente por isso, minha amiga. Ou seja, não é só o que pode prejudicar a própria moça. Nosso instrutor, quem nós citou? Aquele senhor, o chefe o chefe dos instrutores, chamado de Anselmo, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida, se ele atendesse, a medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. Ou seja, não só era prejudicial a menina, que ia ficar acomodada e não iria lutar para vencer, mas também iria perturbar o sentimento da mãe, que precisa também trilhar o seu caminho evolutivo. Ia ficar muito presa lá, a filha, ela precisa também seguir o seu caminho, está dizendo, ó, enquanto grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, falando para a mãezinha, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio, ficar dependente de tudo, queria conversar com a mãe, tudo ia querer, né? Ela, a filhinha, precisa estar mais livre para testemunhar, para aprender, para lutar, para largar suas possibilidades, né? Enquanto o seu coração de mãe deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado, ao preço de suor e lágrimas, quando na Terra. Assim, a senhora passou por essas experiências todas e venceu e aprendeu, teve mérito. Ela precisa também encontrar o seu caminho, ela precisa, para poder colher, ela precisa plantar, ela precisa trabalhar o terreno do seu coração, plantar boa semente. Em outras palavras, quer dizer isso, né? Muito bem, que informação interessante. Não só prejudicaria essa atitude tanto a menina, quando acomodada, como a mãe, que ficaria perturbada com esse processo todo. Olha, bacana. Agora, conduzindo. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Olha que coisa interessante. Além de ela ficar acomodada, iria perturbar a mãe, que perturbada dificultaria o processo dela evolutivo. Compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Ela não está dizendo, Isidoro, que ela, a filhinha, ficar desassistida, não, porque Deus assiste a todos. E encontrar outra forma de assistir. Está dizendo que esta forma a qual ela está querendo falar diretamente não seria a melhor forma. Essa que é a grande questão. Quando dizendo, lembre-se de que todos somos filhos de Deus, ninguém fica sem assistência. Deus encontra a forma de assistir.
o senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde, diz ele, que o auxílio não se verificará pelo processo direto da comunicação, da incorporação, mas podemos recorrer ao método indireto, se tem outras alternativas, outras possibilidades. Eu tenho que observar, ninguém fica desamparado. Deus assiste o homem pelo homem. Sempre haverá um filho de Deus mais que nos ama, para estender a mão, para nos soerguer. Por mais que cometamos erros gravíssimos, Deus assiste a todos os seus filhos com muito amor. Quem sabe amanhã, diz Isidoro, quem sabe amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Olha aí a alternativa bacana. Em desdobramento. Ou seja, a mãezinha poderá assistir com assistência espiritual, mas não será uma coisa direta. Ela, como sonhará com a mãezinha, receberá as informações, não será direto. Não ficará dependente como numa comunicação direta. Porque se ela recebe essa orientação da mãe e se acostuma a qualquer coisa, que vai ficar só esperando que a mãe venha comunicar de novo para dar as orientações. E a espiritualidade não seria interessante, porque acomodaria a menina e, ao mesmo tempo, deixaria a mãe muito sobrecarregada e dificultaria as tarefas que ela tem que desenvolver no mundo espiritual. Quanto mais elevados der, mais tarefas tem, você está colocando isso. Mas tinha essa possibilidade de, em desdobramento, a mãezinha se comunicar com ela, porque nós sabemos que no sonho você não lembra de tudo, lembra de alguns fragmentos, que é importante. Você já viu isso, inclusive, né? A interpelada sorriu, confortada, e obtemperou. É verdade. Devo compreender a nossa situação. Ou seja, a mãezinha, que tem uma certa elevação espiritual, ela recebeu com alegria e compreendeu. Ela estava tão perturbada com o sofrimento da filha que, na hora, antes, ela fez o pedido sem alcançar esta possibilidade. Mas, com a orientação dada pelo Aniceto, ela entendeu que, efetivamente, essa era a melhor orientação e ficou muito feliz e agradecida e alegre com essa possibilidade. Muito bem. Nesse instante, ou seja, esse caso é resolvido. Dizem, olha, a senhora vai encontrar sua filha em sonho. Neste instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga e solicitou outro, né? Outra entidade, outro desencarnado. Meu caro, estimaria suas providências junto ao receitista, sem aqueles 4, para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Pessoal, de novo, uma entidade desencarnada pede ajuda para um sobrinho que estava doente, né? Pedindo uma receita médica, orientação médica, etc, etc. Né? O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu. Não posso, meu amigo. Olha, veja bem. Na primeira negou, aí é que eu estou dizendo, muitas das vezes a gente pede coisa e acha que é o melhor caminho, mas nem sempre o é. Foi visto o caso daquela primeira entidade e agora a mesma coisa. Não posso, meu amigo. Se Amaro, que é o sobrinho dele, se Amaro pedir ao recetista, o recetista dele, tudo está muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Olha que interessante. Ele é um doente rebelde, desatencioso, já foi dado outras já foi feito outras vezes, ele nem ligou. Veja, já lhe providenciei, diz o nosso amigo Isidoro, já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por cinco vezes, já foi pedido e foi dada a orientação, 5 vezes, né? Sem que ele correspondesse ao nosso esforço. Ele deu receita, ele não se incomodou, não levou em consideração, não fez o tratamento, não comprou remédio. Então é difícil, né? Não se resolve adquirir os remédios indicados, e quando os obtém por obséquio de amigo, quando os amigos compram, despreza os horários de tomar o remédio, né? E julga superior ao método. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado, não? É difícil. Então, numa situação como essa, se a pessoa está doente, você faz um esforço, leva o camarada para o médico, compra o remédio e dá, o cara não toma, tá, amigo, aí paciência. Se ajudar quem não quer ser ajudado, a dor se não gemer, tem que deixar passar pelas dificuldades, pela valorizar, pela aprender. É aquela história. Quem não cuida da saúde, na doença vai ver que a saúde é importante. É esse sentimento de perda que a dor é profundamente educativa numa situação como esse de Amaro, né? Mas o paizinho, o sobrinho, o tio, queria o melhor para ele. Na hora achou que isso era interessante. Mas, olha, se Amaro vier aqui pedir, tudo bem, porque ele entendeu que era importante. Ele está sofrendo e chegou à conclusão que é importante e vem pedir, aí tudo bem. Mas dá a gente, não, porque ele pediu 5 vezes. Ele nos levou em consideração, deixa agora ele se virar. Entrega ele, vai passar pelas provações que tem que fazer, passar para aprender. Muito bem.
Aí ele diz, ó, crítica, sim, ele critica o Amaro, critica mordazmente as indicações da vida. Isso não vale a pena não tem futuro não. E serve delas com desprezo. Isso não vai resolver e tal. Veja só. Naturalmente, não estou agastado, você não está chateado, né, com isso, dizendo Isidoro. Como adulto, que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Ou seja, é um material muito sagrado, eles estão ali em nome de Deus assistindo aqueles que querem ser ajudados. É isso que ele está querendo dizer. Nós somos intermediários de Deus que estamos, em nome do Pai, ajudando os filhos necessitados, doentes, etc, etc, etc. Agora, aqueles que não querem ser ajudados, tem paciência. Ele vai ter que sofrer, deixar a dor trabalhar nele, ele vai, a dor ensina a gemer, ele vai passar pela dificuldade, vai aprender com dificuldades. Muito bem. Além disso, diz Isidoro, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Não é assim, gente. É mera perda de tempo. Você quer ajudar, o cara não quer paciência. Então, você entrega ele a dificuldade e ele vai aprender com a dor. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal. Ou seja, Isidoro não estava chateado, ao contrário, estava falando para o tio de Amaro, como falou para a mãezinha da menina que eles comunicaram, com muito amor, com fraternidade, mostrando que é o melhor caminho, sem nenhuma chateação. Minha irmã, olha, eu sinto muito, mas conceder que a senhora fale dentro com sua filha vai prejudicar a senhora e prejudicar a sua menina. Não é adequado. Então, a espiritualidade só faz aquilo que vai fazer bem, não vai fazer o mal. Mesma coisa de Amaro. Agora, de dar de novo, não seria adequado, não vai educá-lo, e, ao mesmo tempo, tem tanta gente para ajudar, ele não está querendo se ajudar, vai ter que passar para a atividade. Então, Isidoro falava com inflexão de bondade fraternal, que afasta todas as características de fraqueza, da fraqueza contundente. Isso é a verdade, André Luiz explicando. Ele está falando muito amor. E quem lida com a dor coletiva tem que ter um gesto de renúncia, uma bondade muito grande. Né? Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, são múltiplos os problemas que chegam, né? Não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Aí botei aqui, o amor ao lidar com o sofrimento. A terapia do amor é isso. A pessoa tem que ter uma capacidade muito grande de sensibilidade para lidar com essas adversidades, até com alguém agressivo, tentar acalmar, tentar encontrar as palavras certas para o despertar das criaturas. Porque eu gosto muito de uma expressão de Sócrates, do pai da filosofia, que diz: o homem não faz o mal para ser mal, ele faz o mal porque ele é ignorante. No dia que ele se sublimar, que ele se iluminar, ele não fará mais o mal, porque o mal não habitará mais seu coração. Mas é isso mesmo, né? A pessoa precisa passar por esse processo. Não podemos exigir atos de angelitude de quem é ignorante. E podar o que não tem, né? Por isso que a gente tem que ter essa visão de que não podemos exigir das pessoas além do que elas podem dar. Muito bem. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa. Para quem? Para Vicente e para ele, porque lembre-se que eles estão participando de um curso de mensageiros. Eles estão aprendendo. Para eles, tudo aquilo é de grande utilidade para o curso que estão fazendo. O esforço dos clínicos espirituais, daqueles 4 que estão auxiliando a Dona Isabel, aliado à abnegação da intermediária, que é a Dona Isabel, a médium, né? Comovia meu coração. Era necessário, de fato, grande renúncia, paciência, amor, né? Para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor da assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do médium. Ou seja, diz ele aqui que o trabalho mesmo funcionava pela assistência e pela grandeza espiritual de Dona Isabel, pela equipe que estava lá fazendo, porque os encarnados não ajudavam muito a que o trabalho tivesse, não contribuiu muito para que o andamento dos trabalhos. Pela desconexão, pela desarmonia, pelos sentimentos ainda bastante conflitantes que dificultavam o trabalho, né? Muito bem. Aniceto, porém, adivinhando os pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir do que ser servido. Mais belo é dar do que receber. Eu tenho que observação. Os espíritos sublimes alimentam-se do bem que fazem.
são distribuidores das dádivas sublimes. É isso. Essas criaturas, e está dito isso em outros compêndios religiosos, não sei se você lembra quando leram lá em Nosso Lar, falando do governador espiritual de Nosso Lar, que é governador há mais de 200 anos, pelo que me recordo, do livro, que os espíritos no nível desse, eles não precisam de repouso e descanso, porque quanto mais o bem eles fazem, eles se alimentam do bem que fazem. Então, é outro nível, é alimentos do bem que fazem. Então, a felicidade, a alegria e a paz e a fraternidade dessas criaturas é fazer o bem. É ver que chega alguém em desespero por alguma razão, fome, doença ou qualquer coisa, e ele alivia, atenua ou cessa aquele problema. Então, esse que ele fala, é muito mais prazeroso servir do que ser servido. Porque essas pessoas chegam a um patamar de compreensão de que a alegria é minorar a dor dos outros, e a felicidade, se alimentam disso, né? Então, são distribuidores da idade dos sublimes. Então, imagine que felicidade. Chega no ambiente, está todo mundo com fome, você, de repente, consegue alimentar todo. Está todo mundo doente, você cura, ou dá um bálsamo, ou alivia. Imagine que realização extraordinária. Porque diz que um dia você vai compreender que é muito melhor servir do que ser servido. E é fato, né? Muito bem. Aí ele conclui o capítulo 47 e vamos para o 48, porque a hora está já avançando. Pavor da morte. E esse capítulo também é muito importante dentro do capítulo da assistência. Ele vai abordar agora assistência aos encarnados, mas também aqueles encarnados que estavam doentes e que desencarnam. Olha aí. O que André Luiz, com tanta beleza e sabedoria, nos coloca nesses capítulos, é que, veja só, num ambiente como aquele, a Casa Humilde de Dona Isabel, múltiplas tarefas são realizadas, gente. Dos encarnados, que em sonho de desdobramento são levados para lá para se encontrar com os parentes, com os instrutores. Dos desencarnados sofredores, profundamente, são tratados lá pela equipe espiritual. Aquela senhora que estava acometida de cegueiras, de lembrar, de tracoma, que ele assistiu, e muitos outros. E agora estão falando da assistência aos encarnados por via de intercessão. São tarefas diferentes. Mas vê a gama de atividades que são realizadas numa casa humilde como aquela, uma equipe como essa. Vê a multiplicidade de tarefas que a equipe espiritual desenvolve. Isso é importante para a gente entender. A didática de André Luiz, como ela é rica, ela não mistura as coisas, só para facilitar a compreensão, como é bacana, né? Muito bem. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais, que André Luiz tinha. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo, olha que informação interessante, por que motivo se reuniu ali tantos desencarnados na casa de Dona Isabel? Se estavam numa casa física no plano carnal. Não era para estar no plano espiritual? Lá nas colônias espirituais? Não era para estar etc. A pergunta dela é essa, é muito interessante. Por que ali se reúne ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual? Não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Não era para estar ali, em princípio, era para estar sendo tratado nas colônias espirituais, como, aliás, André Luiz não foi. André Luiz ficou 8 anos no umbral, mas socorrido foi levado para o nosso lar. André Luiz não passou por uma casa espírita para ser assistido. Ele não passou por isso. O natural não seria que o cara está desencarnado. Se assistir às instituições espirituais do mundo espiritual, e não aqui, pergunta interessante. Veja como é interessante isso. Bom, respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justo em nossa esfera de ação, ou seja, no mundo espiritual, e não no mundo encarnado. Né? E não numa casa espírita, que é uma casa de encarnados que atende mesmo encarnados, mas o ideal é assistir lá. Você mesmo, André, diz Aniceto, nos primórdios da nova experiência espiritual, depois de que foi resgatado o mundo espiritual, nós lembramos disso, por Aniceto, nos umbrais, né? Não foi conduzido a um ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário caminhamento. Não foi. Foi caminhar para o hospital, lá em Nosso Lar. Grande número, eu vou explicar por quê. Né? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, ou seja, na passagem do mundo dos vivos para o mundo dos vivos de cá, para o mundo dos vivos de lá, já que ninguém morre, né? A passar para o mundo espiritual, quer dizer isso, sentem-se possuídos de, entre aspas, doentia saudade do agrupamento. Não consegue se desvencilhar da matéria, tem que estar ali junto dos seus, ligado às coisas, minha casa, meu carro,
minha propriedade, não consegue sair dali, tem que estar doentia, saudade do agrupamento. Como acontece, olha que interessante, no outro plano dos encarnados de evolução, aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Eu achei a expressão interessante. Ou seja, nós, espírito nessa situação, que não consegue se desvencilhar da matéria e fica aqui, não consegue sair daqui, nem de próximo da sua casa, está muito mais próximo da animalidade, e que todos nós viemos de lá, né, do que da humanidade, ou seja, da espiritualidade, do anjo, etc, etc, etc. Nós ainda estamos, nos humanizamos. Muitas das vezes, os espíritos dessa situação estão muito mais ligados ao instinto. O instinto, por isso que ele diz aqui, nós temos a saudade doentia do agrupamento, tem que estar ligado lá, minha casa, minhas coisas, meu dinheiro, é assim. E outro, como são com os animais, a mortal saudade do rebanho. Aí eu botei aqui em parênteses, prova de nosso atraso espiritual e ignorância do nosso glorioso destino dos filhos de Deus. Não é não, gente. Se eu sei que, na verdade, eu desencarno, não vou ficar aqui na matéria, estou fazendo o que aqui, gente? Se eu sou filho de Deus, se meu destino como filho de Deus é glorioso e eu estou destinado a essa altitude, eu estou destinado como filho de Deus e tem nosso espírito, o DNA do Pai, sou filho dele, afinal de contas, e busco me iluminar, busco tirar do meu espírito as sombras, e busco me iluminar para crescer, para buscar trilhar o meu caminho de redenção espiritual, vou ficar fazendo o quê? Marcando passo aqui, agarrado às minhas coisas, a materialidade. Então, é a prova desses espíritos, observação minha, do atraso espiritual dessas criaturas ligadas à matéria e que ignoram simplesmente a sua destinação como filho de Deus, são destinados à felicidade. Tem um destino glorioso. Essa é a grande verdade, a grande verdade. Essa é a minha orientação. Mas o que diz aqui quando Aniceto? Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados desta ordem, ou seja, atrasados, ao novo habitat. Que habitat? Dos desencarnados, o serviço de socorro, como está acontecendo lá na Casa da Isabel, é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos encarnados. O contato com as forças magnéticas vitais das criaturas encarnadas é importante para esse processo de despertamento. Olha que informação interessante. Ou seja, existe esse contato. Muitas das vezes, o espírito, numa situação bastante complicada de perturbação, precisa incorporar para ter contato com o fluido vital do encarnado, do próprio médium. Isso vai despertar, vai ajudar o processo dele de desenvolvimento. Ou mesmo, ele vai explicar, inclusive, que alguns não se incorporam, mas o fluido magnético é extraído das criaturas, por exemplo, numa reunião espiritual. Aquele do minhoco, é um doador indireto, por exemplo, é retirado, e essas energias são colocadas, são postas, são utilizadas, são manipuladas pela espiritualidade, com o propósito de ajudar esses irmãos desencarnados perturbados para seguir o seu caminho na busca da renovação e da transformação. Olha que informação interessante, né? Muito bem. O que diz aqui? Esta sala, do caso, a Casa Isabel, em momentos como este, ou seja, em momentos em que o trabalho está se desenvolvendo ali, com aqueles encarnados, funciona como grande incubadora de energias psíquicas. Incubadora, minha gente, de nascer, de extrair. Não vem incubadora, botou os ovinhos para nascer os pintinhos, é a mesma ideia. É incubadora de nascer essas energias psíquicas extraídas do grande público que está ali posto, para ser utilizada para ajudar essas criaturas. Grande incubador das energias psíquicas para os serviços de aclimatação, de adaptação de certas organizações espirituais da vida nova. Ou seja, ele está dizendo que essas entidades ainda muito ligadas à matéria, muito atrasadas, eles precisam dessa energia, desse fluido magnético vital dos encarnados para aclimatar-se à nova vida, para esse processo. Esse material retirado é muito importante para eles seguirem a sua rota de renovação e transformação. E designando a grande assembleia, né, de necessitados, continuou. Eu botei aqui, inclusive, parece para lembrar dessa história, que o passe espírita é uma transfusão psíquica e espirituais. É uma doação também de energia, é uma doação de magnetismo, do médium, que também ajuda, por exemplo, os espíritos que estão obsidiando alguém
ao receber essas energias, também tem a mesma, a mesma potencialidade terapêutica a qual está se referindo aqui Aniceto. Como é que é importante esses espíritos bastante atrasados ter contato com o fluido, com as energias, com as forças magnéticas dos encarnados, para esse processo de renovação deles e seguir o seu caminho. Aí ele fala, os irmãos, nas condições a que me refiro, ou seja, atrasados, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, aconselhamento. Que auxílio? Lembra que alguém vai lá que incorpora e o doutrinador vai lá explicar, vai orientar, vai explicar da bondade de Deus, que eles são filhos de Deus. Então, ouve a nossa voz, console-se com o nosso auxílio, aconselhamento, com o calor humano do magnetismo humano, está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles. Ou seja, todas essas energias, ouvir a voz, o aconselhamento, são importantes para esse despertar, o fortalecimento deles como espírito, para seguir a sua jornada. Né? Com semelhante contato, diz Aniceto, experimentam o despertar de novas forças, de forças novas, se reanimam, se fortalecem, com os aconselhamentos, com orientação, e são encaminhados pela espiritualidade para hospitais, para colônias espirituais, por aí. Como o André Luiz também passou por essa situação, mas também o André Luiz socorrido, não foi no umbral, foi levado para nosso lar, passou por uma situação de socorro que não precisou passar pela casa espírita. Né? Muito bem. Por isso, o trabalho de cooperação entre vivos, de cá com os vivos de lá, dos encarnados e encarnados, em tempo dessa espécie, como a cada Dona Isabel, oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Ou seja, muito além das informações que estão nos colocando aqui. E por que na verdade, André Luiz não traz essa informação para a gente? Porque deve ser algo que foge ainda da nossa compreensão. Não estamos no estágio ainda de compreender muitas coisas. E ele diz, olha, se ele disse que André Luiz tinha capacidade de imaginar, imagine nós, né? Então ele não passaria a informação dessa que nós não alcançaríamos ainda. Ou seja, mas como é substancioso, como é importante esse trabalho. Não é à toa que as instituições espíritas estão cheias de trabalhos, os trabalhos feitos com processos de comunicações espirituais, né, usando a mediunidade, porque são fundamentais para esse contato dos espíritos atrasados e infelizes, visando o seu processo de despertamento para a vida espiritual. Muitos deles encarnam, passam anos e anos e anos sem saber sequer que estão desencarnados, sem saber sequer. Ignoram essa situação. Né? Muito bem. Não observou os preguiçosos? E aí a informação da Aniceto é interessante. Aqui eu quero dizer anterior. Não observou os preguiçosos, ou seja, os que dormem, os dorminhocos, os invigilantes, que estão lá, uns dormindo, outros invigilantes, pensando outras coisas, que vieram colher benefício nessa casa. Por que vieram colher benefício? Eles foram lá em busca de auxílio para eles ou para outrem, né? Pois eles, dorminhocos e os vigilantes, também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam o que extraem deles, o calor magnético e radiações vitais, que manipulam essas energias, os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Veja só, todos os que vão à casa espírita contribuem de alguma forma, mesmo aqueles que estão lá dispersos, etc., ou dormindo, eles são doadores involuntários. Doadores involuntários, né? Mas eles dão essas energias magnéticas, vitais, importantes, para aqueles necessitados. Eles também serão beneficiados, que muitos irão receber também assistência espiritual, passe, etc., ou assistência, ou o receituário médico, etc., mas ele recebe dom e recebe. Então, essa troca é importante, né? Foi interessante. E sorrindo conclui bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai, ser Deus, nada cria em vão. Ou seja, todo aquele ambiente, a gente vai à casa espírita e chega, escuta uma palestra e acha que é tudo muito simples. Não tem a menor compreensão da alta complexidade para que aquelas tarefas se realizem. Não sabe todo o trabalho de preparação, não sabe o imenso trabalho que é feito pela espiritualidade entre os presentes encarnados e desencarnados. Não tem a compreensão da multiplicidade de tarefas que são realizadas, por exemplo, para haver uma comunicação espiritual. Não tem. E lembre-se que na casa de Dona Isabel não são trabalhados espíritos profundamente perturbados. E nesses a complexidade é muito maior.
mas todo um trabalho de segurança para evitar que alguns tentem assaltar a faculdade mediúnica da média é importante, a vigilância externa para evitar que algumas entidades não adentrem. Vê como é complicado, como é difícil, todo o trabalho de triagem, todo o papel, todo pedido que chega é feito uma visita para saber a condição daquela criatura, porque está se pedindo ajuda, vê como é complicada a situação, né? Tudo está posto. Aqueles que estão lá dispersos, a espiritualidade vai ajudar, para orientar, para criar as condições para que o trabalho flua. Vê como é difícil. Bom, terminada a reunião, com benefícios gerais múltiplos, eu botei muito, é minha observação, benefícios são muitos, né? Tive aqui muito. São beneficiados encarnados, desencarnados, os que estão beneficiados diretos, os distantes, onde é feita interseção, múltiplos, né? Que não me cabe descrever pormenorizadamente, porque são tantos, também não alcançaríamos, né? Atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre de Aniceto junto aos clientes. Eu achei interessante isso, ou seja, era um trabalho extra-reunião, é um trabalho espiritual. O trabalho da casa, e é importante que a gente entenda isso, gente, o trabalho de uma casa espírita não se circunscreve apenas no momento de estar realizando a tarefa, não, pelo contrário. Os relatos que são postos, quando, por exemplo, acabou a palestra, acabou o evangelho lá, acabou para os encarnados. A gente viu, inclusive, o evangelho lá da Dona Isabel. Dona Isabel foi dormir com a esposa e família, mas o trabalho rolou a noite inteira de assistência desencarnada, de assistência aos encarnados em desdobramento e por aí vai. Mas também é feito fora. Lembre-se que lá atrás André Luiz colocou que as entidades infelizes que são tratadas, são trazidas para ser tratado na casa, é feito todo um trabalho de triagem lá fora, nas ruas, são trazidos para lá. Então, a multiplicidade, a casa da Dona Isabel é um ponto de apoio de muitas tarefas realizadas por esse emissário de amor, esse mensageiro de Deus. Ele trouxe aqui algumas apenas para a gente entender a complexidade disso. Muito bem. Então, está dizendo o seguinte: quando terminou o trabalho da mediunidade, um dos 4 que estavam encarregados de interceder junto à Dona Isabel, um dos 4 assistentes, veio até Aniceto, que era o coordenador de André Luiz e Vicente. Pediu ajuda deles para atender um dos clientes, entre aspas, um espírito que era assistido por eles. Olha que interessante. Achei que informação bacana. Vamos lá. Grande número de vezes, clamou o receitista, ou seja, aquele que foi pedir ajuda no centro, um dos 4. Do grupo Dona Isabel. Como prestar informações a Vicente e a mim, para educar também, ajudar a educar André Luiz e Vicente. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da doença da moléstia se encontram sob nossa assistência. E aí, gente, isso aí tem um mundo em volta dessa história. Você está dizendo o seguinte: daqueles que eles assistem que estão doentes, morrem, né? E desencarnam, e eles continuam assistindo aqueles espíritos que estão numa situação. Ou, eu botei aqui entre parênteses de monitoramento, que nós vamos discutir mais na frente outras obras de Luiz, que também todas as criaturas que reencarnam a partir de um posto de apoio, como aquele do Campo da Paz, ou no colônia espiritual, essas criaturas que se reencarnam passam a ser monitorados pela colônia espiritual ao qual ele reencarnou. Para quê? Para que, lembre-se que somos filhos de Deus, para que aquela reencarnação seja exitosa. Todo um trabalho de monitoramento, quando você está correndo perigo, além de seu amigo espiritual, que é quem pede socorro num momento como esse, tem uma equipe da colônia para ajudar. Para quê? Para que deve ser bem sucedido. E muitas vezes a gente não consegue isso, mas não por falta de assistência de Deus, por vigilância nossa. Veja que interessante. Eu não vou entrar nesse assunto, que lá na frente, no próximo livro, a gente vai falar muito sobre essa questão, e etc, etc. Tá certo? Mas só para vocês pegarem isso. Nesse caso aqui, eles vão atender, depois do trabalho mediúnico, a alguém que estava doente e desencarnou, né? E esse facultativo, ou seja, esse orientador, precisa da ajuda de Aniceto para essa criatura. E são sempre muitos, perguntou André Luiz, esses atendimentos? Numa crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos. Aí achei interessante isso. Seja, muitas das vezes, além de se contar com a ajuda dos espíritos,
cooperadores das casas espíritas, monitoramento ou não, né? Também conta com a ajuda de parentes espirituais desencarnados. Parente, um pai, uma mãe, um irmão, muito comum, no momento de desencarne, eles estarem presentes numa situação como essa, né? Muito bem. São as intercessões, né? Mas, na maioria dos casos, dizendo certo, somos forçados a agir por nós mesmos. Aí, mesmo que, na verdade, o parente, etc., não possa estar presente, ninguém está sozinho, gente. Deus assistiu, nunca faltará assistência de Deus. Lembremos até que eu estou lhe dizendo que de onde você reencarnou, a equipe encarregada de monitorar vai estar presente numa situação como essa, ou vai estar ajudando o amigo espiritual. Sempre haverá alguém assistindo, né? Muito bem. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos, por essas razões que eu falei. Há companheiros que se congregam a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados, moribundos, isoladamente. Está dizendo o seguinte, por isso que ele citou isso, gente. Ele citou isso porque está dizendo que existe mensageiros, existe no trabalho de intercessão, de assistentes, espíritos especializados. Se eu tenho alguém com problema grave de tuberculose, vou chamar alguém que é especializado nisso. É como se fosse, entre aspas, médicos especialistas, alguém especializado nisso, né? Em cegueira, em aleijão, está explicando isso, né? São eles, nossos devotados colaboradores, diz o assistente da equipe da dona Laura. São eles, nossos devotados colaboradores, em todas as situações. Nunca faltará assistência dos emissários de Deus aos seus filhos com uma situação de necessidade. Puséramos-nos a caminho, diz André Luiz, e em breves minutos estacionamos diante de um edifício de vastas proporções. Um colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, portanto, era um local que tinha mortos, né? Onde defrontamos com um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos, é muito jovem ainda, né? Ali jazia, gelado e rígido, o corpo, né? Tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Então, dizendo que tinha o cadáver de uma jovem ali, mas tinha uma entidade desencarnada, masculina, zelando, vigiando, cuidando daquele corpo que está ali. Com assombro, diz André Luiz, notei que a desencarnada estava unida ao despótico. Ela não conseguiu se desvencilhar do corpo, ela continuava dentro do corpo. Interessante. Desencarnou, mas continuava lá. Ela vai explicar por quê, e é muito interessante isso. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Se ela desencarnou, foi desligada, mas continuou lá, com medo de sair do corpo. Ou seja, ela não tinha noção ainda do desencarne. Não. Medo da morte, né? A gente não está preparado para isso, né? Cerrada as portas, de olho fechado, deliberadamente, porque queria, receosa de olhar em torno, com medo danado de abrir os olhos, com medo da morte, com medo de ter a compreensão da morte. Olha que interessante. Aí eu botei aqui, falta de compreensão a respeito da desencarnação, medo da morte. Muita gente acontece isso, gente. As pessoas que não têm a compreensão de que são filhos de Deus, que são espíritos imortais, de que a morte, que a vida continua, sofrem muito quando desencarnam, passam por situações difíceis e alguns demoram muito a se aperceber que desencarnaram, que aceitar a morte, porque muitos acreditavam que desencarnando acabava tudo. De repente estão vivos, e aí? Era o caso dessa moça. Ela estava com terror, história de morte. Então, eu vou ficar aqui, medo da morte. Né? Muito bem. Terminou o processo de desligamento, ou seja, o perispírito dela não está mais ligado ao corpo. Terminou o processo de desligamento dos vasos fisiológicos, explicou o facultativo, ou seja, o assistente dela, atento. Mas a pobrezinha, às 6 horas, que está dominada por terrível pavor. Aí eu botei aqui, falta da compreensão da imortalidade. Gente que não tem a compreensão da imortalidade, que não acredita, que não tem fé, que não acredita, que nega essa história, que acredita, sofre imensamente. E apontando o cavaleiro desencarnado, que estava zelando pelo corpo dela, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu.
Aquele é o noivo que a espera há muito tempo. Olha que interessante, gente. É a questão das almas afins. As almas afins desencarna e fica esperando outro sim. Era noivo e continua noivo, está esperando, que são almas afins. Esses laços espirituais não se rompem com a morte. Aquele é o noivo que a espera há muito tempo. Se não fosse almas afins, ele não tratava mais como noivo, não. Acabou, acabou. Eles vão explicar mais na frente um pouquinho que tem casamentos de almas afins, tem casamento de responsabilidade, tem casamento de ocasião. Se não tem um laço, o casal vai embora, cada um segue seu caminho, né? Bom, aproximamos-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, minha filha. Abandona as vestes roxas, você está morta. Abandona, isso aí não tem mais valor, dizia o noivo. Fiz tudo para que não sofresse mais. Ou seja, esse fiz tudo, eu até botei em azul em destaque, fiz tudo, ele intercedeu para que, na verdade, a morte dela fosse mais suave, para que se desprendesse do corpo, para que não sofresse lá dessa situação. Fiz tudo, para que não sofresse mais, não continuasse aquela situação de dor, da doença, enfim. Nossa casinha, olha a informação, nossa casinha e a guarda, cheia de amor e luz. Quem lê o Nosso Lar lembra da história. Lembra da história de Dona Laura, mãe de Lísias, e de Ricardo, o pai de Lísias? As famílias que são almas gêmeas, as famílias que são dois tipos de famílias, gente. Tem as famílias consanguíneas, que encarnam por necessidade, etc. A família consanguínea, as famílias consanguíneas e as famílias espirituais, aqueles que têm laços, que têm grandes laços com os outros. Lembra que lá a Dona Laura, contando a história dela, disse que Ricardo, o marido dela, desencarnou muito antes dela. Desencarnou e foi para Nosso Lar e trabalhou muito em Nosso Lar, até ter bônus olhos para comprar a casinha delas. A casinha dele no Nosso Lar. Quando ela desencarnou, Ricardo estava todo venturoso, esperando ela, Dona Laura, para constituir um lar em Nosso Lar. E cada filho que desencarnando ia recebendo na casinha. Recebendo na casinha, recebendo na casinha. Todos os filhos, Lísias, irmã de Lísias. Por último, foi a última irmã de Lísias e uma sobrinha que desencarnou, o pneumonia. Deve estar lembrado, alguém deve lembrar dessa história, né? Pneumonia não, ela foi de quê? Foi, bom, um problema grave, eu esqueci o nome, bacilo pneumonia. Bom, e aí os espíritos que são afins, acontece isso. E vão para o mundo espiritual, e os que estão desencarnados ajudam, oram, ajudam, intercedem para os encarnados, e vice-versa. Quando, na verdade, foi todo mundo para lá, e mostra no final do livro Nosso Lar, começa o caminho de volta. Porque Ricardo, Dona Maria, Ricardo e Dona Laura e a família precisavam voltar à Terra, tinha dívidas a conta. O trabalho evolutivo deles, se encarna. Começar todo o processo. Começou Ricardo, reencarnou, depois foi Dona Laura, e começar a vir. Que hora estamos lá e hora estamos aqui. Né? Essa era a família de Dona Laura, de Liz, que é a família equilibrada. Já a família de André Luiz, não. André Luiz passou 8 anos no umbral, o pai dele estava 12 na região intermediária entre o umbral e as trevas. Duas irmãs de André Luiz estavam no umbral ainda há muitos anos. Né? Era uma família desequilibrada, desestruturada. Mas só para mostrar isso. Então, se na verdade ele disse que tinha uma casinha esperando, ele já desencarnou faz um bom tempo, trabalhou muito e já conseguiu, com boas horas, comprar a casinha dele lá, esperando ela, cheia de amor. Diz, ó, nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Ou seja, é isso. E a gente viu que no mundo espiritual se namora. Lísias tinha uma noiva no mundo espiritual. Né? Se namora, se casa. A gente já viu isso no livro, inclusive. Né? Essa abordagem sobre isso. Há casamentos espirituais. Então, os laços não se rompem. E tem um caso muito interessante no livro Nosso Lar, no capítulo 38. Você deve lembrar o caso do Tobias. É muito interessante, vou contar tudo aqui, mas só para vocês relembrarem. Porque é um caso muito interessante, casamento de amor. Tobias, a primeira esposa de Tobias, ele tinha filhos com ela, pequeno, e ela desencarna. Era o amor da vida dele. E ele ficou viúvo com essas duas crianças, sofreu, etc, etc, etc. O mundo espiritual enviou Luciana, um espírito amigo da família, para ele se consociar com ela, para continuar a luta deles, para criar os filhos, etc, etc, etc. Hilda, a esposa primeira,
morrendo de ciúme, tentou obsidiar a Luciana, criar dificuldades imensas. E aí, quando ela estava lá tentando obsidiar, criando dificuldades muito para a vida de Tobias e Luciana, a vozinha dela desencarnada vem e diz: minha filha, Deus encaminha do céu esse anjo que é Luciana, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu companheiro. E você está criando dificuldades? Não faça isso, minha filha. Você está prejudicando ele, é você próprio. Deve estar agradecida a Deus por isso. Né? E ela foi recolhida, foi para o mundo espiritual. E a partir de então, ela caiu em si. Só olha, ele é seu marido, seu companheiro. Mas Luciana está cumprindo apenas uma obrigação. Por isso tem casamento de amor, de fraternidade, que era o caso de Luciana, e de provas. Tem uns que casam, cumpriram uma prova, mas termina o casamento, cada um segue seu caminho. Mas todos são experiências santas, diz lá no livro Nosso Lar. Né? E foi muito interessante que André Luiz viveu essa situação no mundo espiritual, porque ele chegou na casa de Tobias, que era o chefe das câmaras de edificação, e encontrou Hilda e Luciano. Disse: escuta, você tem duas esposas, que história é essa? Ele foi explicar essa situação. Não, Hilda é minha companheira, nós somos amigos, nós somos algo afins. E Luciana deu experiência com ela, mas o companheiro dela, a alma afim dela, estava desencarnada, está retornando. Ela é nossa amiga querida, como um membro muito amado da família. A sublimidade disso, né? Que não alcança muito isso. Mas só para mostrar, eu trouxe essa informação para vocês lembrarem dessa história, de que é casamento de amor, de fraternidade, de prova. E se esse jovem, esse senhor, esse moço, era o noivo dela, que tinha a casinha, estava esperando, porque eram almas afins. Só relembrando isso que é importante a gente entender. Muito bem. A jovem, todavia, cerrada, os olhos fechados, demonstrando não querer vê-lo, terror, um pavor. Notava-se perfeitamente que esse organismo espiritual da moça permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas ela continuava lá dentro do corpo. O espírito desligado é lá com medo, porque viu o noivo desencarnado, com medo da morte. Não tinha preparação para, olha o terror que ela estava. Mas a pobrezinha continuava, estendida, copiando a posição de cada velho, ou seja, continuava dentro do corpo, tomada de infinito horror. Se ela não fosse trabalhada aí, ela estava no necrotério, 6 horas. Se ela não fosse trabalhada aí pela espiritualidade assistida, ia passar uma ação dramática, porque ia ver o corpo decompor com ela lá, uma situação dramática. E tem vários relatos terríveis disso. Aniceto, que tudo pareceu compreender, não abrir de olhos, não abrir e fechar de olhos, né? Fez sinal ao rapaz desencarnado, ao noivo, né? Que se aproximou comovido. Aí que eu botei essa experiência aqui, a experiência e sensibilidade espiritual num momento como esse. Ou seja, nem o espírito que acompanhava ela tinha esta compreensão, não tinha essa habilidade, não tinha essa expertise, digamos assim, né? Muito menos o noivo, e olha que não vem aqui que o noivo tem uma certa elevação espiritual. Entretanto, Aniceto, pela sua experiência, sua vivência de instrutor, tinha. Senão, a gente resolve isso já já. Disse ele. Aí só, ele chamou a atenção, chamou o noivo. É preciso atendê-la de outro modo. Porque qual era o modo que o noivo dizia? Minha filha, pense embora, você desencarnou, o seu corpo já se foi. Faz 6 horas que eu lhe chamo aqui, vamos para nossa casinha. E ela desesperada. Qual é o conselho de Aniceto aqui? É preciso atender ele de outro modo. Disse o nosso orientador resoluto. Veja que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Ou seja, ela não está preparada para a morte. Não está preparada para a morte. Não tinha tido essas compreensões, essas explicações. Isso dificulta, porque foi dito a ela, possivelmente, que acabou, morreu, acabou tudo, né? Como é que de repente morreu e ela estava vendo do outro lado? Estava viva. Que história é essa? Né? Olha, aí só ele não dormiu. E o dormir é importante. Que nós vemos isso nas obras de Luiz, que o desencarnar é muito importante você descansar, refazer-se. Né? Muito bem. Diz ele. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não. Não obstante o amor que lhe consagra. Ela não poderia revê-lo sem terrível comoção. Ela foi preparada para tal. Nesse instante, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo, você está desequilibrado, com medo do desconhecido. É de que acabar tudo e a ela está viva. Né? Sim, considerou ele tristemente o noivo. Às 6 horas, diz ele, chamo-a sem cessar, identificando o terror dela, o medo, né? Darguil Aniceto Conselheiral. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Foi preparado para, né? Foi dito que nós somos eternos, almas eternas. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, descanso, entregá-lo-emos
aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E saque um pouquinho, que você está amedrontando ela, né? Aí o que eu faço o refazimento. Toda a literatura espírita diz que quando se desencarna, e o próprio desencarne é sofrido, é um desgaste de energia, você precisa passar por um período de repouso, de refazimento, restauração das energias. Você perde muita energia, é um desequilíbrio, um cansaço muito forte. Ela precisa se equilibrar. Ela é equilibrada, refeita essa energia, era mais fácil de apresentar a realidade dela. Muito bem. E fazendo-se acompanhado facultativo, Aniceto, mas facultativo é o espírito que acompanhava ela, que assistia espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal, como um pai querido. Né? Vamos, Cremilda, é um novo tratamento. Hoje, ele não disse que ela estava desencarnada, não, tinha dado um novo tratamento. Né? Ouvindo, a moça abriu os olhos, espantadíssima, e exclamou: ah, doutor, graças a Deus. Que pesadelo terrível, horrível que eu tive. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamando para a eternidade. Ela imaginou, então, que Aniceto era um médico encarnado. Aí ficou mais fácil de trabalhar, porque aquele medo que ela estava, de repente, não, estou aqui lá do médico, que coisa, que bom que o senhor está aqui. Bom, aí, Aniceto, olha que maravilha, né? Não há morte, minha filha, não há morte. Objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Ou seja, ele não disse que ela não estava morta. Não disse que ela não estava morta. Não falou isso. Não mentiu para mim, pelo contrário. Ele disse que ela não estava morta. Mas creia na vida, creia na felicidade. Seja, é o que ela precisava naquela hora. Era saber que está sendo assistida, sendo trabalhada, sendo... É isso que ela precisava. Para aquele momento que ela precisava, ouvir isso, né? E o senhor é o médico? Indagou, confortada. Aí eu disse, palavra minha, uso das palavras adequadas, sabedoria. Eita, uma frase que achei muito interessante, que perguntava a Chico, se Chico sempre dizia as verdades às pessoas. Ah, minha filha, às vezes, não é quem diga mentira, não é? Então, adia as verdades. Eu acho isso muito sábio. É o que a Aniceto está dizendo. Estava adiando, quando ela tivesse equilíbrio, aí sim seria dito. Não estava mentindo, estava adiando, estava utilizando as palavras que ajudaria ela a suplantar aquela dificuldade momentânea. Isso é sabedoria, né? É grandeza, né? Muito bem. Sim, disse a moça, fui chamado, sim, sou médico, fui chamado para aplicar alguns recursos em base magnéticas. Isso é magnéticas, em princípio, médico da alma, né? Em princípio, esse espaço magnético. Ele é um médico da alma, não deixa de ser, né? Não diz mentira nenhuma a ela, é o médico da alma, está tratando o espírito dela. Torna-se indispensável dizer a ela que durma e descanse. É verdade, diz ela. E tornou comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor, Aniceto, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. Ou então em oração para criar toda uma atmosfera de ajuda. E depois de conservá-la em silêncio por instantes, ministrou os passes reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Ela estava exausta, cansada, com 6 horas o noivo chamando, e ela deslocou o Aniceto, que ela está desligada do corpo mesmo, afastou do despojo do corpo, com zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Eu botei aqui a psicologia do amor aplicada ao casal. Tanto foi aplicado ao rapaz que era bom, mas não tinha essa compreensão de como agir, e chamava ela, dizer que ela estava morta, e ao invés de resolver, complicava mais, e com ela, foi a psicologia do amor, utilizado toda uma estratégia que deixou os dois para seguir em frente. Agora, poderá encaminhá-la, meu irmão. Você entregou ela dormindo nos braços dela, né? Nos braços dele. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo, de felicidade, né? E viu retirar-se do semblante iluminado, utilizando essa volitação. Era o espírito de certa elevação espiritual. A carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou com um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do seu coração, está falando da moça, e pelo espontâneo cultivo das virtudes, não precisará ela de provas purgatoriais. Ou seja, ela era um espírito bom. Não precisaria passar pela região do umbral de jeito nenhum. Ela não tinha nada que ligasse lá. Era um espírito bom, só que não tinha tido a preparação espiritual para tal. E eu botei aqui que a mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, quem não leu o livro, eu aconselharia ler, Carta de uma Morte, é um livro extraordinário, o único livro que Chico fez, psicografado pela própria mãe, e ela, que era um espírito nobre, que você não leu o livro aqui, que ela
coisa extraordinária. Mas ela sofreu quando desencarnou também, porque não tinha essa preparação católica, aquela história de que não acredita na reencarnação, essa história toda, e sofreu. Ela conta o seu drama quando desencarnou também, né? Bem que interessante, né? A gente, como essa moça não era um espírito bom, não passou por um umbral nem nada, mas pela falta de preparação religiosa, fez a dificuldade toda. Aí de lamentar, dizendo certo, contudo, não tivesse se preparado na educação religiosa dos pensamentos, não se preparou. Em breve, porém, ela ter se adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Ela vai acordar refeita, descansada, lá, com a presença do noivo, da família, não vai ter dificuldade para se readaptar. Eu botei aqui diferente de Ana, a mãe de Edivaldo. Interessante que a mãe de Edivaldo, que foi explicado, que ela já cresceu ao lado de Edivaldo, falando da imortalidade, tinha uma absoluta compreensão de que ela da imortalidade. Desencarnou e foi tranquilo. Edivaldo viu ela se desprendendo e sendo levada por Joana de Anjos, com tranquilidade, etc., falando tranquilo, etc. E já apareceu para ele muito breve. A importância da preparação espiritual, da compreensão, né? A preparação da morte é importante, muito bem. O despojo, talvez, e desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, certo? Rematou. Como vem a ideia da morte como fim, né? Como fim, a morte, fim de tudo, observação minha, né? Não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Não. Só que tem essa ideia do fim, sofre com essa moça, com a mãe de Chico também sofreu. É necessário divulgar a ideia da vida vitoriosa. A vida, nós somos seres eternos. O drama dos que morrem acreditando que voltarão para o mesmo corpo. Gente, vocês lembram lá quando André Luiz esteve lá em Mansão Pai, naquele posto de serviço, que tinham os que dormiam, os cadáveres, aqueles que dormiam, que pareciam corpos cadaverizados. Boa parte dessas pessoas, algumas religiões que acreditam que vão morrer, vão dormir. E quando Jesus voltar, vão levantar vão reincorporar no mesmo corpo, né? Como se fosse possível, depois de decompor, recompor. A ciência mostrou que isso é impossível, né? Esses espíritos sofrem muito por essa falta de preparação espiritual. Muito bem. Aliás, o Evangelho, diz Aniceto, já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Somos espíritos imortais em busca da luz e da felicidade. Essa compreensão é que Deus nos passa através do Evangelho, né? E aqui eu sei que nós estamos com um prazo estourado, eu até tinha falado isso aqui, mas acho que é tão importante a gente estar concluindo o livro. Não é só essa mensagem de André Luiz, de Emmanuel, que Chico recebia lá na Fazenda Modelo, eram os bastidores, digamos assim, das obras de André Luiz. Ele recebia essas comunicações de André Luiz e Emmanuel explicando o andada do livro. Olha essa informação. No dia 11 1 de novembro de 44, ele estava recebendo essa obra de André Luiz, essa obra que estamos estudando, mensageiro. Quer dizer, estabelecer a média do que deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles os quais o trabalho se destina, ou seja, receber as informações com a média do que deve ser dito, das informações importantíssimas que a espiritualidade nos traz, né? Quer dizer isso. Com a possibilidade geral de todos aqueles quais se destinam ao trabalho, nós, é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Então, está dizendo que essa obra, gente, foi fruto de um trabalho de grandes espíritos. O próprio Chico dizia que foi de 12 sábios, dentre os quais Sócrates, né, que são discutidos com muito detalhe, visando que essa obra venha a tocar os nossos corações. Foi discutido com muito amor, com muito carinho, encontrar a forma didática mais adequada para nos tocar. Diz ele, é um relatório quase que da vida dos homens encarnados, nós, na esfera que se encontram fora dos círculos carnais e vice-versa. E as afirmações requerem muita medida. Então, está dizendo que as informações que trazem aqui nós vamos ver no cotidiano da gente, encarnados e também nos desencarnados. Mas o que quer dizer com isso? Nós vamos estudar aqui nessa obra, ver as consequências de nossas ações quando desencarnarmos, além da sua reação. As repercussões que vamos ter quando desencarnarmos por uma determinada
cuidados. Então, é muito interessante, assim, tudo é trabalhado de forma de contração didática mais adequada, tocar nós do coração, né? Muito bem. Aí somos quem? Divaldo, Chico, Emmanuel, André Luiz, somos trabalhadores entre maiores, esses espíritos celestiais, né? Somos trabalhadores entre maiores espirituais, e crianças de entendimento, nós. Ele, Emmanuel e André Luiz são intermediários desse conhecimento que vem das excelsitudes dos caminhos espirituais, né? Para apresentar a nós como fosse criança de entendimento. Então, precisa encontrar uma forma para que essa compreensão chegasse até nós. Então, eu fiz um trabalho com muito amor, com muito carinho, para que chegasse a cada um de nós. Aí, é indispensável atender a todos, sem ferir a nenhum. Estamos discutindo a melhor maneira de que sua tese relativa à oração. Eu vou entrar na discussão da oração, que é interessantíssimo. Foi um capítulo belíssimo da história da oração de Ismael, que tem múltiplos ensinamentos a respeito da oração contido ali. Ele está dizendo que estão ainda trabalhando isso, que era um capítulo que eles estavam trabalhando no livro que viria vindouramente. Bom, cada página de Luiz, diz ele, tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesse adiantamento da verdade. Daí a necessidade de vagar a maturação de cada raciocínio. Então, foi feito com tanto cuidado para poder tocar nossos corações. André Luiz é o autor efetivo do serviço, mas há que obedecer, André Luiz, a outros, esses seres excelsos que nos dirigem e que desejam, com justiça, saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Ou seja, isso é trabalhar esse conteúdo das altas esferas que André Luiz nos traz, mas eles, os espíritos elevados, querem saber a utilidade desse, o que está sendo feito desse trabalho. Vocês vão prestar conta, encontrar a melhor forma e passar para cada um de nós. Ver quantas informações interessantes a respeito. E essas informações estão nessas duas obras, Sementeira de Luz, de Neil Lúcio, e Deus Conosco, de Emmanuel, que são baseados nessas psicografias dos bastidores dessas obras maravilhosas feitas lá na mansão da Fazenda Modelo. Meus irmãos queridos, é isso. Sei que me alonguei, entusiasmado, como sempre, com a matéria tão maravilhosa. É bom demais e estou aqui aberto a alguma pergunta, alguma colocação. Se não tiver, queria agradecer demais a paciência e o carinho de cada um de vocês e desejar uma semana de muita luz e paz e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.